No verão de 1974, a seleção brasileira viajou para a Alemanha Ocidental com uma missão tão árdua quanto uma montanha: defender a Copa Jules Rimet, conquistada para sempre 4 anos antes. Mas o Brasil de 1974 não era mais o time encantador da Copa do México de 70. Não era mais o Rei Pelé, nem Gerson ou Tostão. O exército da seleção daquele ano, sob o comando de Mário Zagallo, havia se transformado em uma equipe mais aguerrida, mais pragmática e mais europeia, pronta para enfrentar o turbilhão do futebol total que surgia. Era um time em transição, carregando consigo uma obsessão por vencer a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar sua beleza intrínseca. Apesar de terem chegado à disputa do 3º lugar e perdido para a Polônia, a geração de 1974 deixou uma marca indelével. Foi uma jornada incrível de esforços para manter o título, onde o jogo defensivo e os contra-ataques, intercalados com o brilho individual, criaram um cenário repleto de contradições, mas também de tragédias. 50 anos se passaram desde aquele verão alemão. O tempo, como um rio impiedoso, levou a juventude, deixando apenas cicatrizes profundas nos rostos daqueles jovens. Depois de vestirem as prestigiosas camisas amarelas e verdes, eles retornaram à vida real, repletos de preocupações. Alguns se tornaram padrinhos poderosos, outros se aposentaram e, infelizmente, alguns sucumbiram ao seu cruel destino quando o apito final de suas vidas soou cedo demais. Hoje, vamos revisitar os arquivos para ouvir as histórias de vida dessas testemunhas históricas daquele ano. Marinho Chagas, o mago loiro selvagem, é um fenômeno do futebol brasileiro que ninguém consegue ignorar. Aos 22 anos, Marinho chegou à Alemanha como uma lufada de ar fresco, trazendo consigo seus longos e românticos cabelos loiros ao vento e a posição de lateral esquerdo. Marinho se recusou a se limitar ao campo de casa, sempre avançando como uma flecha. Ele é a personificação da rebeldia, do estilo de jogo ofensivo e livre que os brasileiros tanto desejam. Seus dribles pelas laterais são tanto uma arma poderosa quanto uma espada de 2 gumes, que já fizeram a defesa brasileira vacilar inúmeras vezes. Marinho é bonito, Marinho é talentoso e Marinho é selvagem como um cavalo indomável. A vida de Marinho após a Copa do Mundo foi tão turbulenta e agitada quanto sua carreira como jogador. Ele passou por diversos clubes, do Botafogo ao Fluminense, até chegar ao New York Cosmos, nos Estados Unidos, onde jogou ao lado de lendas como Beckenbauer. Marinho vivia como uma estrela do rock, com festas, mulheres e diversão sem fim. Era generoso, disposto a dar tudo o que tinha, mas essa generosidade e seu estilo de vida extravagante o levaram gradualmente a um beco sem saída. Quando suas pernas cansaram e os holofotes se apagaram, Marinho enfrentou a solidão e a pobreza. Lutou contra o alcoolismo, que corroeu tanto o corpo quanto o espírito do craque do passado. Parecia que a liberdade e a liberdade em campo haviam afetado cruelmente sua vida. Marinho não sabia se defender, pois frequentemente se esquecia de sua posição em campo. Ele vivia intensamente para suas emoções, e quando elas passavam, restava apenas a dor. No entanto, essa jornada repleta de altos e baixos teve que ser interrompida repentina e tragicamente. Em 1º de junho de 2014, poucos dias antes da Copa do Mundo retornar ao Brasil, Marinho Chagas faleceu aos 62 anos devido a uma hemorragia gastrointestinal, resultado de anos de alcoolismo. Sua morte deixou um rastro de tristeza infinita por um talento nato que se perdeu, uma estrela cadente brilhante que se extinguiu cedo demais na escuridão da vida. Paulo César Caju, um atacante de 24 anos, era um caso especial. Ele era reserva do time campeão de 1970 e se tornou titular absoluto em 1974. Seu talento natural, técnica apurada e versatilidade permitiam que atuasse em diversas posições no ataque. No entanto, fora de campo, Caju era um notório playboy, levando uma vida extravagante, repleta de festas e casos amorosos no Rio de Janeiro. Após o auge de sua carreira no Olympique de Marselha e em clubes brasileiros, a vida de Caju mergulhou na tragédia por conta das drogas e do álcool. Ele chegou a admitir ter vendido sua medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970 e sua camisa para comprar cocaína. Perdeu muitos bens, o respeito de muitas pessoas e quase perdeu a vida. Mas, felizmente, Caju encontrou a luz no fim do túnel. Ele conseguiu se livrar do vício e reescrever sua vida. Agora, aos 75 anos, Paulo César Caju vive uma nova vida.
Tornou-se palestrante, viajando pelo mundo para contar os erros da juventude e alertar a próxima geração. Também trabalha como comentarista e jornalista. A história de Caju é uma valiosa lição sobre quedas, mas também um hino triunfante sobre a força para se reerguer da lama escura. Marinho Pérez era o capitão do Brasil em 1974. Aos 27 anos, zagueiro era um pilar na defesa, conhecido por sua capacidade de ler o jogo e fazer desarmes decisivos. Embora não fosse tão vistoso quanto os craques do ataque, o papel de Marinho Pérez era insubstituível. Ele era o guardião do ritmo, a voz de Zagallo em campo, tentando manter a disciplina em uma equipe que lutava para encontrar sua identidade. Sua transferência para o Barcelona, logo após a Copa do Mundo, foi a prova mais clara de sua qualidade na época. A trajetória de Marinho Pérez após a aposentadoria foi uma aventura emocionante. Ele embarcou em uma carreira de treinador e alcançou grande sucesso, especialmente em Portugal, onde é considerado um dos melhores treinadores estrangeiros da história do Sporting Lisboa. Ele também desempenhou um papel fundamental na formação de Luís Figo no início de sua carreira. Marinho Pérez faleceu em paz, ao lado de sua esposa e família. Era conhecido como um cavalheiro, sempre com um sorriso gentil, em completo contraste com sua expressão pensativa quando jogava. No entanto, as leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupam ninguém. Nos últimos anos de sua vida, o ex-capitão enfrentou sérios problemas de saúde após um AVC. E então, em 18 de setembro de 2023, Marinho Pérez faleceu aos 76 anos. Sua partida deixou um grande vazio, não só para o futebol brasileiro, mas também para os torcedores em Barcelona e Portugal. Ele partiu, levando consigo a memória de um líder discreto, porém corajoso. Roberto Rivelino era a alma do estilo de jogo do Brasil em 1974. Aos 28 anos, vestindo a lendária camisa 10, Rivelino era famoso por seu potente chute de esquerda, apelidado de chute atômico, e pela célebre técnica do elástico. Em um torneio onde o Brasil carecia de muitas estrelas, Rivelino teve que carregar todo o ataque nas costas. Os 3 gols marcados naquele ano foram um testemunho da classe de um gênio, um artista que se esforçava para desenhar belas curvas no céu cinzento. Após a Copa do Mundo de 1974, Rivelino continuou jogando em alto nível pelo Fluminense e, em seguida, aposentou-se na Arábia Saudita, tornando-se uma das primeiras grandes estrelas a explorar aquele país. Depois de se aposentar, tornou-se um dos comentaristas de futebol mais perspicazes e prestigiados do Brasil. Não hesitava em criticar os erros de seus companheiros de equipe, mas também sempre elogiava a beleza do futebol. Sua vida foi bastante plena, sendo venerado como um rei do futebol nos corações dos torcedores do Corinthians e do Fluminense. A carreira e a vida de Rivelino parecem ser uma linha reta de glória e respeito. Ele sabe como manter sua imagem, sem ceder às tentações, hoje, aos 78 anos. O homem do bigode ainda está saudável. Sua voz ainda ressoa na televisão. Ele é um dicionário vivo do futebol, uma ponte entre o passado glorioso e o presente, lembrando à geração mais jovem o valor da técnica e da dedicação. Luís Pereira, zagueiro de 24 anos do Palmeiras, trouxe um estilo de arte defensiva para a Alemanha. Ele não apenas afastava a bola, como a jogava direto para dentro da própria área. Com suas pernas longas e grande habilidade no jogo aéreo, era comparado a um Chevrolet potente e luxuoso. No entanto, seu cartão vermelho contra a Holanda por uma falta em Neeskens foi um ponto negativo, evidenciando a incapacidade do Brasil de jogar um futebol total. No entanto, o talento de Luís Pereira é inegável. Após o torneio, ele se tornou uma lenda do Atlético de Madrid na Espanha. Ele amava Madrid e Madrid o amava. Depois de se aposentar, Luís Pereira optou por permanecer na Espanha, passando a vida com as listras rubro-brancas como treinador do time B. Sua vida foi dedicada aos treinos, transmitindo sua experiência para a nova geração. Ele viveu de forma simples, modesta e sempre manteve um sorriso otimista. O que é admirável em Luís Pereira é a sua resiliência e o seu puro amor pelo futebol. Ele ainda calçava as chuteiras para jogar em torneios profissionais quando tinha 50 e 60 anos. Hoje, aos 75, ainda vive em Madrid, sendo parte integrante da família Atlético. A sua trajetória é a prova de que o futebol pode se tornar um segundo lar, onde um brasileiro encontra a verdadeira felicidade na vida. Emerson Leão, o goleiro de ferro e personalidade explosiva. Aos 24 anos, personifica a solidez e a tenacidade no gol. Contrariando o estereótipo de goleiros brasileiros que frequentemente cometem erros, Leão é um perfeccionista ao extremo.
Possui reflexos relâmpago, entradas e saídas precisas e uma personalidade forte, por vezes beirando a arrogância. Na Copa do Mundo de 1974, Leão foi um dos raros destaques, mantendo o gol intacto em muitas partidas e sucumbindo apenas ao jogo total imprevisível da Holanda. Leão é um goleiro confiável, um grito de ordem que ecoa por toda a defesa. A carreira de Leão abrangeu impressionantes 4 décadas. Após se aposentar dos gramados, dedicou-se ao treinamento e tornou-se um dos técnicos mais famosos e controversos do Brasil, comandando a maioria dos clubes de sua região e a seleção nacional. Seu temperamento explosivo, disciplina rígida e disposição para confrontar a imprensa ou seus jogadores estrelas eram marcas registradas de Leão. Era um homem de gostos e desgostos bem definidos, direto e intransigente. Na vida real, Leão também é um homem de família, mas extremamente reservado quanto à sua vida pessoal. Ele possui grandes fazendas e dedica-se à agricultura quando não está treinando. Sua carreira como treinador teve seus altos e baixos, mas Leão nunca desistiu. Hoje, aos 75 anos, embora tenha deixado o comando técnico de alto nível, sempre que o nome Emerson Leão é mencionado, as pessoas ainda se lembram de um homem de fibra, que dedicou sua vida a proteger o gol e a defender seus princípios inabaláveis. Valdomiro Vaz Franco, ou simplesmente Valdomiro, chegou à Copa do Mundo de 1974 aos 28 anos. Ele não era um jogador com técnica apurada como Garrincha ou Jairzinho, mas era trabalhador e eficiente. Jogando na ponta direita, Valdomiro era incansável, movimentando-se para frente e para trás. Seu único gol no torneio, contra o Zaire, foi uma justa recompensa por seus esforços discretos. Ele foi um ícone do Internacional, onde conquistou inúmeros títulos nacionais. Fora dos campos de futebol, Valdomiro escolheu uma vida tranquila em sua cidade natal. Ele não seguiu carreira como treinador profissional, mas dedicou grande parte do seu tempo a atividades sociais e de caridade. Fundou projetos comunitários de futebol para ajudar crianças carentes, usando seu próprio nome para proporcionar oportunidades transformadoras a vidas desfavorecidas. Viveu uma vida pacífica, indiferente à fama e à fortuna, feliz com sua família e velhos amigos. Hoje, aos 78 anos, Valdomiro ainda é carinhosamente conhecido pelo povo de Porto Alegre como o ídolo eterno. Ele é a prova viva de que o valor de um jogador reside não apenas em seus gols, mas também em seu coração generoso e em suas contribuições silenciosas para a comunidade após o fim dos jogos. Jairzinho é um farol do passado. Aos 29 anos, é o Furacão, é o único jogador da lendária seleção de 1970 que ainda desempenha um papel fundamental no ataque. Com a pesada responsabilidade de substituir Pelé e liderar sua equipe mais jovem, Jairzinho lutou com todas as suas forças. Embora não tenha conseguido repetir o feito de marcar em todas as partidas como há 4 anos, com 2 gols e um estilo de jogo poderoso, ele continua sendo uma ameaça constante, um apoio espiritual para uma seleção em um difícil período de transição. Após o torneio de 1974, Jairzinho continuou sua trajetória de sucesso na Europa com o Olympique de Marselha, antes de retornar para casa. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Jairzinho teve uma vida pós-aposentadoria bastante plena e manteve-se intimamente ligado ao futebol. Ele não optou por uma vida reclusa, mas participou ativamente do treinamento e da descoberta de jovens talentos. Sua maior conquista após pendurar as chuteiras provavelmente não foi um troféu, mas sim a descoberta de Ronaldo Nazário, o Alien, quando este tinha apenas 14 anos, abrindo um novo capítulo na história do futebol mundial. A vida de Jairzinho é um testemunho de resiliência e adaptabilidade. De um ponta veloz, ele se transformou em professor e olheiro de olhar apurado. Viveu uma vida respeitada, longe de escândalos barulhentos. Hoje, aos 79 anos, Jairzinho ainda goza de boa saúde e aparece regularmente na mídia como uma lenda viva. Ele ainda fala de seus dias de glória com orgulho incontido, e sua imagem permanece um símbolo de continuidade entre as gerações de ouro do futebol brasileiro. Paulo César Carpegiani, aos 25 anos, era o centro do meio-campo. Intelligent, calmo e com uma mente tática que transcendia seu tempo, Carpegiani controlava o jogo, ajudando o Brasil a equilibrar ataque e defesa. Embora não fosse particularmente imponente fisicamente ou veloz, sua cabeça fria ajudou o Brasil a controlar a partida em muitos momentos difíceis.
Essa visão tática levou Carpegiani a se tornar um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Seu auge foi o Mundial de Clubes com o Flamengo em 1981, onde liderou Zico e seus companheiros à vitória sobre o Liverpool. Ele era um workaholic, sério e ambicioso. Sua vida pessoal era repleta de estudos táticos, longas viagens e a pressão constante para alcançar resultados. Hoje, aos 75 anos, Carpegiani desfruta da aposentadoria, mas nunca perdeu o interesse pelo futebol. Ele ainda aceita ocasionalmente trabalhos temporários, como treinador ou consultor. É o exemplo perfeito de um intelectual do futebol que se transformou com sucesso de um bom jogador em um grande estrategista, deixando um enorme legado na tática do futebol sul-americano. Dirceu José Guimarães, ou simplesmente Dirceu, era o jogador mais jovem da equipe naquele ano. Com apenas 21 anos, este meio-campista de baixa estatura, mas fisicamente apto, era conhecido como o Homem Sem Pulmões. Dirceu percorria todo o campo, conectando as linhas e sempre dando 200% de sua força. Ele era um jogador moderno, profissional e trabalhador, que participou de 3 Copas do Mundo, 1974, 1978, 1982. A carreira de Dirceu foi uma jornada nômade por diversos clubes no Brasil, México, Espanha e, principalmente, Itália. Ele era amado em todos os lugares por sua dedicação em campo. Era uma pessoa gentil, tranquila e emotiva. Após se aposentar, Dirceu se estabeleceu na Itália, abriu uma escola de futebol e desfrutou de uma vida pacífica com sua família. Parecia ter tudo: fama, dinheiro e felicidade. Porém, o destino é irônico. Em 15 de setembro de 1995, no Rio de Janeiro, Dirceu faleceu tragicamente em um acidente de trânsito aos 43 anos. Um carro perdeu o controle e tirou a vida do incansável craque em sua terra natal. Sua partida repentina foi um grande choque, deixando uma dor imensa para os fãs ao redor do mundo, encerrando a trajetória de um dos jogadores mais dedicados e queridos da história da seleção. Zé Maria, lateral direito de 25 anos do Corinthians, era um exemplo de lealdade e tenacidade. Ele e Nelinho formavam uma interessante rivalidade na lateral direita. Na Copa do Mundo de 1974, Zé Maria disputou 4 partidas com solidez e disciplina. Ele não era tão explosivo no ataque quanto seus companheiros, mas era o zagueiro seguro que todo treinador desejaria ter. Zé Maria dedicou toda a sua carreira ao Corinthians. Ele era um símbolo do espírito da raça. Após se aposentar, não deixou o clube, mas continuou trabalhando nas instalações do Corinthians. O mais admirável em Zé Maria era a sua bondade. Passou boa parte da aposentadoria trabalhando em reformatórios, ensinando futebol a jovens detentos e ajudando-os a reencontrar a fé na vida. Hoje, aos 75 anos, Super Zé continua se dedicando ao seu trabalho de caridade. Ele leva uma vida simples e humilde, tendo como razão de viver a alegria de ajudar os outros. Ele é a prova de que o futebol tem o poder de transformar pessoas e um grande jogador não é medido apenas pelos troféus que conquistou, mas também pelas vidas que salvou. Nelinho, o ponta-direita de 23 anos com um chute devastador de longa distância. Apesar de ter jogado apenas 3 partidas na Copa do Mundo de 1974, o potencial de Nelinho era inegável. Ele era um lateral ofensivo completo que marcaria um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo contra a Itália em 1978, com um incrível toque de calcanhar em forma de banana. Após uma carreira brilhante no Cruzeiro e no Atlético Mineiro, Nelinho se aventurou na política e nos negócios. Ele é dono de uma grande rede de academias em Belo Horizonte e trabalha como comentarista esportivo na televisão. Nelinho é inteligente, perspicaz e sabe aproveitar a vida. Ele se mantém em forma e saudável através de treinos intensos. Hoje, aos 74 anos, Nelinho continua sendo uma figura influente no estado de Minas Gerais. Ele vive a vida de um empresário bem-sucedido, feliz com sua família. Sua história é um exemplo de transição bem-sucedida de atleta para empresário, graças à disciplina e à inteligência. Wilson Piazza, de 31 anos, era um dos veteranos da Copa do Mundo de 1970, no México. Originalmente um volante, mas frequentemente atuando como zagueiro, Piazza jogava com experiência e compostura. Na Copa do Mundo de 1974, ele disputou apenas 3 partidas antes de ceder seu lugar para jogadores mais jovens, mas sua liderança no vestiário foi crucial.
lenda do Cruzeiro. Piazza, após se aposentar, escolheu o caminho da luta pelos direitos dos jogadores. Tornou-se presidente da Associação de Jogadores Profissionais, buscando melhorar as condições de vida e o tratamento de seus colegas. Também participou do negócio de combustíveis, obtendo grande sucesso. Piazza era uma pessoa de grande prestígio, cuja voz sempre foi ouvida no mundo do futebol brasileiro. Hoje, aos 81 anos, Wilson Piazza desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele é um querido padrinho do futebol do Cruzeiro, um homem que dedicou sua vida a servir dentro de campo e a proteger os direitos dos jogadores nos bastidores. Leivinha, o atacante do Palmeiras de 24 anos, trouxe poesia ao futebol brasileiro. Com seus cabelos loiros e rosto bonito, Leivinha era gracioso, elegante e extremamente eficiente no jogo aéreo. Embora tenha disputado apenas 3 partidas na Copa do Mundo de 1974 devido a uma lesão, ele ainda conseguiu deixar sua marca com um estilo de jogo vistoso. Após o torneio, ele e Luiz Pereira se transferiram para o Atlético de Madrid, onde se tornaram ídolos. Sua carreira foi prejudicada por uma lesão no joelho, mas Leivinha sempre trazia alegria aos gramados. Fora dos campos, optou por uma vida privada. Longe dos holofotes, passava tempo com a família e ocasionalmente aparecia em eventos comemorativos do Palmeiras ou do Atlético. Hoje, aos 75 anos, Leivinha vive tranquilamente em São Paulo. Ele está contente com o que tem, sem arrependimentos em relação ao passado. É a imagem de um homem que sabe o suficiente, encontrando felicidade na simplicidade do dia a dia. Mirandinha, um atacante de 22 anos do São Paulo, era uma jovem promessa na Copa do Mundo de 1974. Ele disputou 4 partidas, demonstrando velocidade e agressividade. No entanto, um destino cruel o atingiu logo após o Mundial. Em um jogo contra o América SP, ele sofreu uma fratura horrível na perna, uma lesão que ameaçou encerrar sua carreira. Mas Mirandinha não desistiu. Ele suportou cirurgias dolorosas e uma longa recuperação para retornar aos campos, embora nunca mais tenha atingido o mesmo nível de antes. Após se aposentar, trabalhou como treinador e olheiro, atuando no futebol comunitário. Sua determinação em superar as adversidades é uma inspiração para muitos jovens jogadores que sofreram lesões. Agora, aos 72 anos, Mirandinha ainda está envolvido com o futebol nas categorias de base. Ele vive modestamente, mas sempre se orgulha de não ter sucumbido aos desafios do destino. Edu é um caso peculiar do futebol brasileiro. Convocado para a seleção nacional em 1966, aos 16 anos, um verdadeiro discípulo de Pelé no Santos. Possuindo técnicas de drible soberbas, mas na Copa do Mundo de 1974, aos 24 anos, disputou apenas uma partida. Edu foi vítima do pensamento tático pragmático da época, em que a beleza técnica era relegada a um segundo plano em relação à força física. Apesar de tudo, Edu continua sendo uma lenda do Santos. Após se aposentar, tornou-se embaixador do clube, viajando pelo mundo para ensinar futebol e disseminar o amor pelo esporte. Sempre manteve um sorriso radiante e um espírito otimista, jamais se lamentando pelo passado. Considerava uma grande honra vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje, aos 75 anos, Edu ainda é presença constante no estádio Vila Belmiro, do Santos. Ele é uma ponte da história, um guardião dos valores artísticos do futebol brasileiro, uma joia preciosa que, embora não tenha brilhado intensamente na Copa do Mundo, ainda reluz à sua maneira. Alfredo Mostarda, meio-campista de 27 anos do Palmeiras, chegou à Alemanha como reserva. Ele jogou apenas uma partida, a disputa do 3º lugar contra a Polônia. No entanto, Alfredo foi peça fundamental da Academia do Palmeiras na década de 1970, conhecida por seu estilo de jogo forte e agressivo. Após se aposentar, Alfredo levou uma vida muito normal. Trabalhou em times pequenos, participou de treinamentos de jovens e viveu a vida de um trabalhador comum. Não tinha aura de celebridade, nem riqueza, mas tinha o respeito de seus companheiros de equipe e da torcida do Palmeiras. Agora, aos 78 anos, Alfredo desfruta da aposentadoria em sua cidade natal. Sua história nos lembra que, no futebol como na vida, nem todos são estrelas, mas todos têm seu papel e valor. Ademir da Guia foi a maior tragédia da seleção brasileira de 1974. Apelidado de O Divino, Ademir era o maior ídolo da história do Palmeiras. Um talentoso meio-campista com um estilo de jogo tranquilo e aristocrático. No entanto, aos 32 anos, recebeu apenas uma partida do técnico Zagallo, na disputa pelo 3º lugar, quando tudo já estava decidido. Isso é considerado um crime contra o futebol bonito.
Ademir aceitou essa injustiça com uma calma notável, tal como o seu apelido, Deus. Não se queixou. Não se queixou. Depois de se aposentar, entrou até para a política e foi eleito vereador em São Paulo. Era um homem calmo, inteligente e de caráter nobre. Hoje, aos 82 anos, Ademir da Guia ainda é um santo em São Paulo. Ele continua saudável e exala um espírito pioneiro. Sua carreira incompleta na seleção não ofusca sua grandeza, mas, pelo contrário, faz com que as pessoas amem e sintam ainda mais a falta desse talento excepcional.